vocês na doce paz do Espírito Santo. Glória a Jesus. Meus queridos, para mim é uma alegria imensa poder participar com vocês deste culto abençoado, não é? Culto intitulado Missões, não é? E paralelamente ao culto de missões nós temos a nossa ceia, não é? A grande ceia, não é? Do Senhor. E é um culto todo especial, não é, irmãos? Nós estamos aqui porque sabemos que há um Deus dos céus que conhece todas as coisas. Ele sabe aqui da necessidade de cada um de vocês, daqueles que aqui chegaram, às vezes somente pela misericórdia, viu, irmãos? Somente pela misericórdia. Mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do teu interior, das tuas necessidades. E você veio exatamente para o lugar certo. Porque aqui na casa do Senhor, onde nós temos abrigo seguro, aqui nós podemos ouvir a voz do Senhor. E desde o início, acompanhando os louvores, a gente vem percebendo que Deus tem interesse de falar conosco. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. E para mim é uma alegria imensa de poder estar aqui participando deste trabalho de missões. E em todas as 25 igrejas do campo, nós temos um obreiro do Senhor, levando a mensagem expressa da palavra de Deus, com muito cuidado, não é, irmãos? Porque a palavra é de Deus, e só podemos falar aquilo que ela nos transmite, não é verdade? Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero pedir oração pela igreja que está na Costa do Marfim. Essa é, por sinal, uma das igrejas que os irmãos vêm cooperando, que estas ofertas que acontecem aqui no domingo, do culto de missões, é reportado para essas igrejas. E, infelizmente, há um tempo atrás, a igreja foi assaltada, levaram os equipamentos de som, e foi uma coisa séria. Mas, graças a Deus, nós conseguimos arrecadar R$ 2.400 desse trabalho de vocês, de arrecadação das congregações do campo. Deus tem abençoado e tem ajudado naquela obra, porque vocês também fazem parte dessa missão, não é? Apesar de não irem, mas alguns com as suas orações, com a sua dedicação em querer ver o Senhor atuar nos outros países, disseminando o Evangelho. Aqueles que saíram aqui, meus amados, do Brasil, e foram para além fronteira, deixando seus familiares, e foram desbravar o Evangelho do Senhor. Vamos continuar orando por estes, né? Pelo nosso missionário no Paraguai, o Cristiano, sua esposa Evódia, seu filho Eliakim, né? Para o nosso pastor também, Eliebe, em Portugal, irmã Thalita, sua esposa e filhos, pelo nosso pastor João Batista, também na França, para Deus continuar abençoando esses homens de Deus, não é, irmãos? Para Deus continuar ali derramando da sua bênção, da sua graça, lhes dando direção, projetos para alcançar vidas para o reino dos céus. Porque essa é, na verdade, a missão da igreja. Não faria sentido nenhum nós estarmos aqui, não é verdade, irmãos? E deixarmos de falar da graça do Evangelho Salvador e Libertador Jesus Cristo. Porque nós, na verdade, fomos alcançados também por Ele. Cada um de vocês aqui tem a sua história de vida. Eu não sei daqueles que nasceram no Evangelho, mas houveram outros que viviam uma vida difícil, distante de Deus, sem paz, sem esperança, mas um dia a luz do Evangelho de Jesus Cristo raiou nas vossas vidas. A graça do Senhor vos alcançou, como alcançou a mim também.
Aceitei Jesus aos meus 14 anos de idade. Até hoje, não me arrependo. Glória a Deus. É porque o meu Eugênio é bonzinho? É porque o meu Eugênio é especial? Absolutamente não. É porque as misericórdias do Senhor são a causa, irmãos, de não sermos consumidos, não é? Graças a Deus que fomos alcançados por este Evangelho. Então dai de graça o que de graça também recebestes. E se a salvação veio para mim, então implica em dizer que eu também preciso ser porta-voz do Evangelho da graça do Senhor. Não é, irmãos? Aí se você, no hospital, nos lares, evangelizando, no seu trabalho, disseminando o Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu vou ser preciso, não é? Porque nós temos aqui um culto também especial e muito especial, não é? O nosso culto de ceia, que nos retrata também a vida de Cristo, não é? O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, e Ele veio ao mundo, como a própria Bíblia diz, que Ele não tendo, né, por usurpação, o ser igual a Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e na semelhança de servo, Ele foi até a morte, e diz a Bíblia, a morte de cruz. A morte mais vergonhosa que um ser humano poderia suportar. Mas Jesus fez por mim. Jesus fez por você. Glória a Deus. Porque diz lá Isaías que como raiz, que vinha subindo como renovo perante Ele, que não tinha parecer, não tinha formosura, mas nós olhando para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Jesus. Então a ceia do Senhor, ela nos remete ao passado, ao memorial, à lembrança do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, quando na verdade nós merecíamos a cruz, mas Ele assumiu. O Senhor disse, a minha vida eu a dou e ninguém pode tomar, porque Ele mesmo entregou-se por nós. E diz a própria Bíblia que ao Pai, ao Senhor, agradou moê-lo. Parece complexo, não é? Mas a Deus agradou moê-lo. Porque uma vez que o pecado entrou no mundo, ele teria que ser aplacado. Porque Deus, por ser justo, Ele não suporta o pecado. E Jesus, Senhor, Tu, na verdade, me colocastes para assumir esta função de entregar-se a si por nós. Porque antigamente os animais eram sacrificados dias após dia. Uma vez no ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e intercedia pelo pecado das nações. E assim muitos animais eram mortos, mas aquele sangue dos animais não retirava o pecado do homem, apenas encobria. E Jesus diz lá em Hebreus, Senhor, sacrifícios e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, a segunda aliança, o novo pacto. Glória a Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro sacrifício pelas nossas vidas. Por esta razão, irmãos, nós estamos aqui. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4.
Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, a partir do 31. Até o 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 ao 34. Diz assim: a ceifa e os ceifeiros. Neste inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse texto do capítulo 4 de João retrata-nos sobre a vida de uma mulher de Samaria, não é? E esta mulher, ela ia ao poço, que ficava na cidade de Sicar, mas antes disso, o que levou Jesus, na verdade, a chegar a este lugar? Às vezes eu olho, irmãos, o quanto o Senhor, Ele é cuidadoso conosco. O quanto o Senhor, Ele é carinhoso para conosco. O quanto Ele cuida de cada um de nós. Esta mulher, ela certamente era rejeitada pela sociedade devido à sua vida moral, não é? Mas Jesus, deixa eu dizer aqui uma grande verdade para vocês. Jesus, Ele nos vê como ninguém nunca viu. Jesus cuida de cada um de nós, sem que você nem perceba, mas Deus tem cuidado de nós. No mundo existe mais de 7 bilhões de pessoas, mas o Senhor, Ele olha para você, como se você fosse a única pessoa no universo. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Deus olha, Deus trata com você como se você fosse a única pessoa, você e Ele. Glória a Deus. E às vezes no seu quarto, no silêncio da noite, a sua alma angustiada, chorando, e só Deus sabe do que você está passando, do que você está encarando, do que você está enfrentando, talvez até desprezo por alguns, da família ou mesmo da igreja, mas está sofrendo alguns desprezos. Mas você não deve se preocupar com isso. Siga em frente, não pare, mas continua servindo ao Senhor da mesma maneira. Não deixa que vozes estranhas atrapalhem este processo de mudança que Deus fez na sua vida. Embora que tenha sido coisas do passado, mas às vezes por alguma outra pessoa ele vem à tona, porque o nosso inimigo, ele é acusador. Talvez você viveu uma vida no passado, uma vida difícil, e o inimigo, como ele é sujo, ele não quer ver a tua paz. E percebam, meus amados irmãos, aqui no capítulo 4, Jesus, nesse capítulo, ele vem tratar com esta mulher. Glória a Deus. Aí diz assim, ó: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava mais seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria.
Irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico imaginando o quanto o Senhor, Ele é misericordioso. Os discípulos estavam lá, os fariseus, discutindo um com o outro, dizendo, quem é que batiza mais? Não é? É João Batista, Jesus? E quando Jesus percebe isso, sabe, irmãos, ele se ausenta. Às vezes, quanto tempo perdemos, irmãos, na igreja, com assuntos, com conversas que não produzem nada, que não vai à frente, sabe? E eu digo para vocês que isso é distração. O inimigo, ele é sagaz. Temos tanta coisa por fazer, mas às vezes nos prendemos a caprichos, não é? A posições. Porque eu sou diácono, porque eu sou presbítero, então eu sou o cara. Quem somos nós, não é, irmãos? Nós não somos super-homens. Somos tão vulneráveis, tão limitados, propensos à fraqueza. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos sustenta, né, irmãos? Glória a Jesus. Somos limitados, meus amados. E percebemos aqui que Jesus, ele sai fora. Jesus não vai perder tempo com essas coisas. E às vezes muitas pessoas têm sido prejudicadas da igreja e até deixaram a igreja por conta de conversas, de assuntos paralelos, não é, irmãos, que não edificam em nada, e às vezes perdemos discípulos da igreja, por uma coisa ou outra, uma ofensa. Por isso que nós precisamos, irmãos, ter o cuidado de vigiar, naquilo que nós falamos, sabe, irmãos, porque a palavra, ela às vezes fere mais do que uma faca, viu, irmãos, fere. E às vezes o irmão não quer expor esta dor, esta angústia, e ele fica consigo, sabe, leva aquilo consigo, é uma amargura, é uma tristeza, e não sabemos o que é que houve com aquele irmão. Simplesmente, às vezes, uma simples palavra que alguém diga, ela pode destruir uma vida. Aí Jesus, ele sai em direção a Galileia, mas ele disse que necessário seria passar por Samaria. Aí eu pergunto a vocês, né, irmãos, por que Jesus teria que passar por Samaria? Alguém ousaria dizer aqui alguma coisa? Por que foi necessário Jesus passar por Samaria, né, irmãos? Glória a Deus. Meus amados, havia rotas da Judeia para a Galileia, havia rotas, umas 3 rotas que você poderia chegar até a Galileia. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E os irmãos aqui que conhecem sabem que judeu e samaritano, eles não se batem, né? É uma certa rivalidade tão grande, não é? Entre esse povo. Mas isso aí aconteceu, meus amados, desde o tempo do cativeiro, em 722, do cativeiro da Síria, quando os judeus, os povos de Israel, foram deportados para a Síria, e alguns remanescentes ficaram lá, e o rei, a Síria, trouxeram estrangeiros para conviver com eles. E estes samaritanos se misturaram, houve casamento misto, uma miscigenação de raça. Por isso que os judeus desprezam estes homens, essas pessoas de Samaria. Passam de largo, sabe? Não prefere dar uma volta do que passar por dentro de Samaria. Eu só me lembrei, meus amados, aqui quando eu era criança, tinha um cachorro lá na rua, que o nome dele era Radar. Mas esse cachorro, irmãos, era tão perturbado, que toda vez que a gente passava por ele, ele corria atrás. Se passasse uma moto, pior, né? E um carro, ele saía doido atrás. Eu tinha tanto medo desse cachorro, que eu arrodeava, para não ter que passar por ele. Parece que era assim, irmãos. Os judeus não suportavam os samaritanos. Consanguíneos, né? São consanguíneos. Mas eles não suportavam. Aí percebam, meus amados, que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que era do seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentando-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, mais ou menos meio-dia, né?
Aí Jesus está lá. E os discípulos saíram para comprar comida. Mas Jesus ficou lá cansado, viu, irmãos? Aí eu disse, mas irmão, Jesus é Deus, não é? Mas Jesus, sendo Deus 100%, Jesus também foi Deus 100% homem, não é? Viu lá em Filipenses 2? Diz que ele não teve por usurpação, né, o ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, ele abdicou dos seus atributos divinos para conviver entre nós. Jesus Cristo, ele entrou na dimensão humana, e como homem foi sujeito até a morte. Ele estava lá, Jesus como homem, teve cansaço. Jesus como homem, ele chegou lá na casa de Lázaro, depois da sua morte, porque ele teria que caminhar. Jesus não fez uso dos seus atributos. Ele poderia muito bem usar, se ele quisesse, mas ele não fez uso desses atributos, não é? E diz que Jesus estava cansado. Aí nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, mulher, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar alimento. Então disse aquela mulher samaritana, como? Sendo tu judeu, né, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os irmãos já sabem, né, que não havia essa comunicação. Havia um certo preconceito racial, não é? E também social. Um rabi, ele não poderia estar sozinho conversando com mulheres. E Jesus, que conhece todas as coisas, Jesus que é aquele que muda a rota, muda as trajetórias para abençoar um filho seu. Glória a Jesus. É desse Jesus que eu creio. É desse Jesus que nós cremos. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Aí Jesus se encontra com aquela mulher. Olha como a conversa, o diálogo é bonito, né, irmãos? Eu vou ser rápido, viu, irmãos? A hora já está correndo. E replicou Jesus e disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Glória a Jesus. Certa vez Jesus, diante da festa, diante de uma grande multidão, ele se levantou e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus é a água que descedenta a sede espiritual dos homens. Jesus é a fonte de vida. Jesus é o verdadeiro manancial dos céus, que dá vida ao ser humano. E Jesus respondeu a ela, disse, Senhor, ela dizendo, né, tu não sabes com que tirar, porque o poço é fundo. Irmãos, percebam o quanto ela ainda estava tão distante da realidade espiritual. Ela estava levando tudo para o lado natural das coisas. Senhor, tu não pode tirar, o poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai Jacó, né, que nos deu deste poço, e tanto ele bebeu quanto os seus filhos, os seus gados. Glória a Jesus. E afirmou Jesus, disse, quem beber, minha filha, dessa água aí, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Jesus. Que Jesus maravilhoso, irmãos. Aí disse-lhe a mulher, Senhor, olha só, irmão, mais uma vez, ela ainda não entendeu. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não venha mais ter sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Os irmãos entendem que ela ainda não percebeu quem é que estava com ela. Às vezes, o Senhor está perto de nós, nos dando alguma direção, alguma luz, e nem mesmo percebemos. Mas Ele está bem pertinho de você. O Senhor fala contigo. Glória a Deus. Esta noite, Jesus tem algo de especial para a sua vida esta noite, viu, irmãos? Não é à toa que você vem para este lugar, não. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus, depois de toda essa história, Jesus chegou para ela e disse, mulher, vai o seguinte. Jesus cortou o assunto, porque Jesus sabia que ela não estava ainda entendendo. Aí disse, chama cá o teu marido. Aí ela olhou para Jesus e disse, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, dissestes bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu. Aí ela olhou assustada e disse, vejo que és um profeta.
Glória a Deus. Então, percebemos a evolução desta mulher. No começo ela disse para Jesus: ora, tu sendo judeu, chamou Jesus de judeu. Depois ela disse: tu és maior do que o nosso pai Jacó. Agora ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és um profeta. Glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos evoluir, aprender, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Não podemos, irmãos, ficar inertes, estagnados, mas crescer com raízes, com base. Vocês que são novos convertidos, vocês professores, ensinar os nossos novos convertidos para que eles cresçam não somente para cima, mas com raízes para baixo, para que eles tenham base, porque no dia da adversidade, eles vão dizer, como disse o salmista: no oculto das tuas asas abrigar-me-ás. Ainda que o exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o Senhor eu confiaria. Glória a Jesus. É crescer com raízes, com firmeza na palavra, na oração, no jejum. Glória a Deus. Portanto, meus amados, Jesus vai adiante e diz, quando ela disse: Senhor, tu sabes, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: não dissestes bem, porque tiveste 5 que tu tens, agora não é teu. Aí ela declara Jesus como um profeta. Aí ela disse assim: olha, irmãos, como ela mudou de assunto, né? Porque eu acho que Jesus, ele tocou na ferida dela, não é? Irmãos, Jesus estava ali não para tratar de sede, sabe, do corpo. Jesus queria tratar com aquela mulher. Deus tinha algo para ela. Quando Jesus disse isso, ele queria realmente que ela se pronunciasse diante dessa situação. Aí ela vai, muda de assunto, fala sobre religião. Senhor, disseram que é aqui em Jerusalém que os homens de Deus, os judeus adoram o Senhor. Nós dizemos que é no Monte Gerizim, em que os samaritanos adoram. Aí o Senhor disse: olha, mulher, virá a hora em que nem neste lugar, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas importa que os seus verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura os tais que assim façam, porque Deus é espírito. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu sei que lá para frente, para a gente ganhar tempo, Jesus, na verdade, ele se revela para ela. Quando ela diz assim: eu sei que o Messias há de vir. Os irmãos sabem que essa mulher, ela tinha conhecimento das coisas. Ela sabia da história de Israel. Ela sabia que havia um Messias. Messias, que é uma palavra hebraica, significa ungido. E Cristo no grego. Ela sabia disso. Ela disse assim: eu sei que o Messias haverá de vir. E quando ele vier, restaurará as coisas. Aí Jesus olha para ela e diz: mulher, sou eu que falo contigo. Glória a Jesus. E diz a Bíblia, meus amados, que aquela mulher creu nele. Saiu tão empolgada, irmãos. Deixou o seu cântaro e foi para a sua cidade. E lá ela divulgou para todas as pessoas. Disse: olha, vejam, vocês precisam conhecer um homem que eu conheci. E este homem revelou toda a minha vida. Ele sabe toda a minha história. E aqueles samaritanos todos foram lá onde Jesus estava e começaram a ouvir ao Senhor, e também eles creram. Eles disseram: olha, nós não cremos mais porque você nos disse, mas é porque nós ouvimos dele a palavra de vida. Glória a Jesus. Os irmãos entendem qual era o segredo de Jesus? Tratar com uma pessoa, e que esta pessoa também traria consigo os frutos do seu trabalho. Que maravilha, né, irmãos? É o que Jesus quer de mim e de você. Quando Jesus lhe salvou, não é para você guardar consigo o evangelho da graça, viu, irmãos? Lembra do filho pródigo? Ele olhou assim, que estava numa situação tão difícil, na pocilga, né? Aí ele olhou assim e disse: oh meu Deus, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui morro de fome. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós aqui estamos fartos. Aqui tem uma mesa, o pastor tem doutrina, né? Ensina, tem o estudo bíblico, tem a escola bíblica dominical, graças a Deus. Mas nós precisamos levar as boas novas de Jesus para as nações, para as pessoas. É tanto que quando os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, come.
Jesus disse: olha, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Aí uns olhou assim para o outro e disse: rapaz, será que trouxeram alguma coisa para a gente? Chegaram primeiro que nós, né? Porque eles saíram para comprar comida, aí disseram: rapaz, a gente chegou atrasado. Eu acho que Jesus já comeu. Aí Jesus, sabendo da ignorância espiritual deles, né, disse: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Vocês não dizem que há 4 meses virá a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos, glória a Deus, levantai os vossos olhos e vedes que os campos estão brancos para a ceifa. Entendeu, irmãos? Jesus está dizendo para nós: olha, vocês levantem os olhos de vocês além deste portão da igreja. Olhe a visão, porque o campo é o mundo. Você precisa olhar por cima dos seus olhos, olhar que os campos estão brancos e vidas estão morrendo, precisando da salvação em Jesus Cristo. Quantos não estão, irmão, hoje? Conte hoje, agora, quantas vidas, nesse momento que nós estamos aqui pregando, quantas vidas não estão partindo para a eternidade sem Jesus? Aí Jesus disse: eu preciso fazer a vontade do meu Pai. Jesus disse isso, e nós temos que fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Senhor? É que a gente vá e produza frutos dignos, né, de arrependimento. Portanto, meus amados irmãos, que possamos olhar para cima, olhar o campo que já estão brancos para as ceifas, e precisamos agir com pressa, porque as vidas estão sendo ceifadas. O diabo não perde tempo, viu, irmãos? Ele investe com força. Deixa eu só, para encerrar aqui, lhe contar uma história lá no Antigo Testamento, quando Senaqueribe, o rei Ben-Hadad, ele sitiou Samaria, né, essa mesma cidade, que na época cuja capital era do reino de Israel. Então Samaria foi cercada pelos seus inimigos, e diz a Bíblia que Ben-Hadad, ele trouxe todo o seu efetivo para perseguir Israel. Vocês estão entendendo? Ele investe com força, ele leva todo o seu pessoal, se for para acabar, para destruir, ele investe. Aí eu pergunto: o que é que nós estamos investindo pelas vidas? Nós estamos, irmãos, vivendo numa época de muita distração, é muita festa, festa para aqui, festa para acolá, sabe, eventos demais, e às vezes nos esquecemos do principal: investir nas vidas, investir nas almas que estão lá morrendo, e uma dessas almas é a nossa família. Nós temos parentes que também não conhecem Jesus, e Ele vai voltar. Então eu tenho que começar de casa, né, irmãos? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos ajude. Que tenhamos, irmãos, os nossos olhos para cima, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, né, irmão?